A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus queridos, eu quero ser sucinto nesta noite nas minhas palavras. Portanto, eu quero lhe pedir que você abra a sua Bíblia, livro de Salmo, Salmo de número 37 e o versículo de número 25. Eu estou grato a Deus por esta noite. A intenção do meu coração nesta noite era de ouvir, mas aprove Deus, seja feito a vontade dEle. Salmo de número 37 e o versículo de número 25, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. É um texto conhecido de toda a amada igreja. Este salmo eu fiquei meditando nele desde a terça-feira retrasada, quando o nosso pastor pregou neste salmo, e o pastor afirmava aqui, dizendo que este salmo, ele é um salmo para aqueles que necessitam de uma ajuda terapêutica, né? Para aqueles que precisam de um terapeuta, e isso é uma grande verdade. Amém? Salmo de número 37, o versículo de número 25 nos diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se assenta, meu irmão, se assenta, minha irmã. Amados, este versículo que nós lemos nesta noite, ele entra de certa forma em choque comigo e com você. Porque o salmista Davi foi quem escreveu este salmo, e ele faz uma declaração aqui, que eu e você muitas vezes não gostamos dela. Ele está dizendo: eu fui moço, já não sou mais. Agora eu estou velho. E na maioria das vezes, quando eu e você, nós nos deparamos diante de um espelho, nós temos um certo grau de dificuldade em reconhecer que estamos envelhecendo. Nós não gostamos muito. Muitas vezes tentamos até mesmo esconder que os dias estão passando. Muitas vezes não queremos, temos dificuldade em aceitar que já não somos mais tão meninos como fomos outrora. E quando eu ouvi o pastor aqui pregando e dizendo que este salmo é para aqueles que necessitam de um terapeuta, eu meditei nele. E isso é uma dificuldade nossa. Moisés não gosta. E duvido que tenha alguém aqui neste santuário que goste quando alguém se aproxima e diz: olha, você está envelhecendo. Não, nós não gostamos. Nós gostamos quando alguém se aproxima de mim, se aproxima de você e diz: olha, você está parecendo um meninão de 18 anos. Olha, o tempo foi justo com você. Você a cada dia está parecendo mais moço. Mas o salmista Davi, aqui neste salmo, ele está reconhecendo e ele está aceitando isso de bom grado. Ele está dizendo: eu fui, irmão Fábio, moço, assim como você. Mas agora eu estou velho. Amados, eu estava esta semana no trabalho. E lá no trabalho eu sou um dos mais velhos que tem na minha turma. E é um lugar que tem muita água.
E nós estávamos em um determinado lugar e tinha uma valeta grande para passar para o outro lado, ou então teria que fazer uma volta de mais de 500 metros. E eu disse aos meus companheiros, não vamos fazer a volta não. Vamos pular esse buraco aqui, isso aqui é fácil, a gente pula. Nós estávamos num grupo de mais de 6, e eles se reuniram todos, montaram um complô contra mim e disseram, se você pular, nós pula. Aí como a ideia foi minha, eu pensei, meu Deus, e agora? Vou pular. Se o senhor pular, teve um que ainda me chamou de tiozinho. Se o seu tiozinho pular, nós pula também. Eu falei, tá bom, então eu vou pular e depois vocês pulam. E eu pulei. Mas quando eu olhei para baixo, parece que aquele bendito buraco se expandiu, pá, dentro da água. E eu comecei a meditar, meu Deus, há uns anos atrás, pular um buraquinho desse era moleza. Mas o que é isso? O tempo passou. E eu e você precisamos aceitar e reconhecer isso. Não adianta passar uma massa corrida no rosto. Vai dar uma disfarçada, mas não vai impedir o tempo de chegar para mim e chegar para você. Ele chegou para o salmista Davi. Ele está dizendo, eu fui moço, mas envelheci. Se o salmista Davi envelheceu, eu e você também vamos envelhecer. E devemos glorificar o Senhor, se Ele nos conceder esse privilégio de envelhecermos na santa e bendita presença dEle. É um privilégio. O salmista Davi, ele foi rei de Israel por 40 anos. E este homem, ele viu, querido, muitas coisas. Ele viu coisas quando ele era moço. E viu coisas também quando ele era velho. Ele viu. Durante 40 anos como rei de uma nação. Eu imagino, pastor Manuel Duarte, a quantidade de coisas que este homem viu. Quem sabe ele viu o grande perseguindo o pequeno. Quem sabe ele viu gente zombando do povo de Deus. Assim como a filha de Saul zombou dele, quando ele trazia a arca para Israel. Quem sabe ele viu os grandão perseguindo os menores. E ele sentiu na pele isso, porque não foi nenhuma nem duas vezes que a maior autoridade de Israel, o rei Saul, pegou em lança e tentou matá-lo, e ele teve que fugir. Quem sabe quantas e quantas injustiças este homem viu. Quem sabe quantas e quantas coisas agradáveis a Deus e desagradáveis a Deus este homem viu. Mas aqui no Salmo de número 37, o versículo 25, ele está dizendo que tem uma coisa que ele nunca viu na terra, nem quando ele era moço e nem depois de velho. Oh, glória a Deus! Ele não viu. E eu duvido que tenha alguém aqui nesta noite que possa se colocar de pé e dizer, Moisés, eu vi. Não tem. O que é que eu nunca vi? Um crente desamparado. Quando ele está dizendo aqui o justo, ele está dizendo o crente. Aquele que teme a Deus, aquele que serve ao Senhor, aquele que está debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque o justo ele está dizendo, e nós entendemos que a justiça dos homens aí fora, Deus as considera como trapo de imundícia. Então, quando o salmista Davi está dizendo aqui, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, ele está se referindo ao crente. Ele está se referindo a você, irmão. Ele está se referindo a você, irmã. E o que é alguém desamparado? O que é alguém desamparado? É alguém sem amparo.
É alguém que vai chorar. É alguém que vai gritar. É alguém que vai bater. É alguém que vai pedir. É alguém que vai implorar. É alguém que vai clamar. Mas a resposta não vai vir. É diferente, querido, de mim e de você. Por quê? Porque eu e você, nós não somos desamparados. Nos dias que nós estamos vivendo, tem uma montoeira de gente servindo de garoto propaganda do Covid. É Covid daqui, é Covid de lá, é Covid para cá, é Covid de lá. Eu e você, querido, nós não somos desamparados. Nós somos amparados. Nós somos amparados. Oh, meu Deus. E amparado por quem? Amparado por Deus. Você, querido, é amparado por Deus. Eu sou amparado por Deus. A igreja do Senhor aqui na terra, ela é amparada por Deus. E eu nunca vi. E se eu perguntasse para os senhores obreiros que estão aqui à minha retaguarda, se algum deles já viu, eu vou me atrever. Pastor Manuel Duarte, o senhor já viu um crente desamparado? O senhor já viu, pastor Manuel Duarte? Não. Nunca viu. O salmista Davi também está dizendo: eu nunca vi. Se o pastor Manuel Duarte nunca viu, se o salmista Davi nunca viu, você, querido, não vai ser o primeiro. Deus não nos desampara. Moisés me dá um exemplo. Livro de 1 Reis, dá uma lida lá. Capítulo 18. Ali nós vemos a diferença de quem está amparado, de quem está desamparado. A Bíblia vai nos dizer ali, querido, 3 anos e meio de uma seca tremenda sobre Israel. Nem chuva e nem orvalho, nem uma gota de sereno caía na terra. O povo desesperado. Eu imagino que eles estavam vivendo assim como o povo está vivendo hoje em nossos dias. Uns corriam para lá, uns corriam para cá, já desacreditando de Deus, achando que não tinha mais saída, achando que não tinha mais resposta. Mas um homem chamado Elias, a Bíblia nos diz, que ele se apresenta diante do rei Acabe e faz uma proposta. E aparentemente era uma proposta boa. 450 homens, profetas de Baal, sem contar os profetas de Acera, que davam um número de quase 800 homens contra um. Vamos nos reunir lá no Monte Carmelo. Vocês preparam um bezerro, e eu também vou preparar um bezerro. Essa foi a proposta de Elias para eles. E aquele que responder com fogo será Deus em Israel. Olha que proposta boa. Uma montoeira de homens contra um. Chega a hora. Elias ainda dá o privilégio para eles. Vocês podem ir na frente. Vocês podem preparar o bezerro de vocês primeiro. E eles começam. A Bíblia diz que estes homens gritam. A Bíblia diz que chega a ponto destes homens se retalharem com faca, esperando uma resposta.
e a resposta não vem. A Bíblia diz que o profeta Elias zombavam deles, dizendo: grita mais alto, clama mais alto, porque pode ser que Baal esteja dormindo. Quem sabe Baal esteja viajando e não está ouvindo vocês. E eles gritam e se retalham. 800 homens em uma única voz. Imagine só a gritaria que foi aquele dia. E eles obtiveram resposta? Não. A Bíblia diz que perto de meio-dia, Elias diz: chega. E esse texto, pastor Manuel Duarte, é um dos textos que eu mais gosto dentro da palavra de Deus. Eu gosto desse texto, porque a Bíblia diz que Elias não chega e já vai se apavorando, não. Eu não sei como, eu não sei o que é que houve. Alguns teólogos dizem que durante ali aquela balbúrdia daqueles homens, alguém foi lá, irmão Eliseu, e meteu o pé no altar de Elias. E a Bíblia vai nos dizer que Elias chega lá. E antes dele clamar, ele arruma o altar. Você não entendeu? A Bíblia diz que antes de Elias invocar a Deus, ele vai lá. Eu não sei o que é que estava errado no altar de Elias. Eu não sei o que é que eles haviam quebrado no altar de Elias, pastor Manuel Duarte. Mas a Bíblia está dizendo que antes dele se apresentar a Deus, ele vai lá e arruma o altar. Só os que estão ouvindo a voz de Deus, levanta a sua mão em direção ao céu. Só os que estão entendendo. Antes de clamar, ele arruma o altar. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando Elias, ele arruma o altar, eu imagino que muita gente ali, porque na maioria das vezes nós vamos por números, né? Nós gostamos de multidão, nós acreditamos que quanto mais melhor. É bem possível que alguém que estava ali observando aquela cena toda imaginou: imagina, se 800 homens clamaram e não houve resposta nenhuma, agora imagina se esse crente sozinho vai clamar e vai acontecer alguma coisa. Não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Se Baal não respondeu, esse aí também não vai acontecer nada. É assim, querido. Até hoje é assim. Tem muita gente, pastor, que olha para mim, Eliseu, olha para você, olha para os senhores obreiros, e imagina assim: não vai dar nada, não vai acontecer nada. Este era o pensamento deste povo. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que depois que Elias, eu imagino que com muita calma,
crente cheio da presença de Deus não precisa se apavorar. Não. Ele sabe quem é que está com ele. Ele sabe que ele não está sozinho. E ele sabe que aquele que está com ele não o desampara. Ele sabe. É por isso que a gente vê na igreja, um monte de gente desesperado, um monte de gente entrando em parafuso, em pânico. Mas tem aqueles que você olha no semblante deles e você consegue ver uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade. Ele sabe quem é que está com ele. E a Bíblia vai nos dizer, querido, que depois que Elias arruma o altar, ele diz: agora é a minha vez. Agora chegou a minha vez. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele diz: responde-me, ó Senhor. Oh, glória a Deus. Responde-me, ó Senhor. Antes dele terminar, a Bíblia diz que Deus mandou fogo, consumiu o bezerro, queimou a lenha e ainda lambeu a água que eles haviam colocado em torno do altar. A Bíblia diz que o povo vendo, todo mundo levantou a mão e gritava: santo, santo é o Senhor de Israel. Aleluia. Esse é, querido irmão, esse é, querida irmã, o meu Deus. Este é, querida irmã, o seu Deus. Ele não te desampara. Nós estamos amparados e amparados não pelas leis municipais de Foz do Iguaçu. Nós não estamos amparados pela Constituição brasileira. Não, nós estamos amparados. A igreja do Senhor aqui na terra, ela está amparada pelo Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e Ele está conosco nesta noite. Oh, aleluia! Participa nesta noite, irmão e irmã. Participa nesta noite do corpo dele. Participa nesta noite do sangue dele. Mas com o seu coração cheio de alegria, sabendo que você está amparado pelo nosso Deus. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará até a tua tenda. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Não seja, querido, não seja, querida, uma garota propaganda do Covid, não. Deus não te chamou para você ficar propagando isto, não. Diga que Ele ainda é o mesmo. Ele muda, Ele abençoa, Ele transforma, Ele renova, Ele batiza com o Espírito Santo. E Ele ainda é o único mediador entre Deus e os homens. Estamos amparados nele. De pé, querido, de pé. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei quanto a você que